Depois de meio-dia aos domingos aqui, a cidade que vivia em torno do futebol. O dia de jogo, Ciapa Independente, é o Flamengo e Vasco. A torcida ficava ali em cima, pertinho. Bom é participar, é mentira, bom é ser campeão. Foi a época de ouro aí de Além Paraíba. Quando a gente vencia o jogo aqui, independente de vencer o Ciapa, nós íamos tomar cerveja lá no Porto. E vice-versa. O futebol de Além Paraíba, ele deve ter começado na década de 30, com o Baine. O Baine é um time da Estrada de Ferro Leopoldina, que era comandada pelos ingleses. O Comercial, aqui do Porto. O Independente, que foi fundado em 1938. E o Volta Grande, que foi fundado em 1936. Faziam parte e o Gapiano, do ginásio Além Paraíba, faziam parte do campeonato. Na década de 40, surgiram o Santa Maria e o CIAP, Companhia Industrial Além Paraíba e o Santa Maria da Fábrica de Papel Santa Maria. Então, aí o campeonato atingiu um status bem alto, um campeonato bem disputado, com torcidas, com rivalidades, muita rivalidade. Na década de 50, em 1950, foram fundados vários times na cidade. O São José, na Ilha Gama Cerqueira, o Nacional, na Praça da Bandeira, o Esporte Clube Vila, na Vila Laroca, e o Operário, na Vila Caxias. Sendo que só o Operário que não disputou a primeira divisão, porque o campo dele não tinha alambrado. Só o Operário só atingiu a primeira divisão na década de 70, quando a diretoria colocou alambrado no campo. A Liga foi fundada em 48. E o primeiro campeão de um campeonato organizado pela Liga foi o CIAP. Mas, ao longo dos anos, o Independente foi o time que mais campeonatos conquistou. Conquistou 11 títulos. E, por incrível que pareça, o segundo colocado, com 7 títulos, é o São José. Com a venda da fábrica de tecidos para a Dona Isabel, o CIAP ficou sem o patrocínio. Porque a Dona Isabel não queria manter time de futebol. O Santa Maria, houve um declínio econômico na fábrica. Então, os outros times foram convidados, o São José e o Comercial. Né? E aí os 4 fundaram Além Paraíba em janeiro de 68. Um campeonato aqui forte, tinha 6 times aqui. Mas eu conto um segredo para você, sabe? O nosso maior adversário é Independente, meu filho. Esse aí, chegava a época de jogo contra o Independente, aquela semana posso até te falar assim, era um inferno, sabe? Independente e CIAP, que é a maior rivalidade. Grande rivalidade, né? Principalmente entre Independente e CIAP, que eram o bambambam da época, né? CIAP era da fábrica de tecidos e o Independente de São José. E o Independente foi tetracampeão uma época. Eu ainda não jogava, ainda era juvenil. Mas era acirrado e a gente até defendia uma graninha, sabe? Devido a essa rivalidade que era muito grande, o campo enchia, era bem melhor em comparação com hoje, né? Hoje não existe futebol praticamente. O Fachada falou, ele sofria muito contra o Independente, que ele nunca ganhava. O Garcia pintava os 7 com ele, grande goleiro. Ele, Devani, falecido Miguel de Santa Maria, foram os grandes aí na época. O Aldir. CIAP Independente. Lembro que eu defendi 2 pênaltis. Você vê que o jogo era difícil, 2 pênaltis.
Isso ficou marcado na minha vida, porque os torcedores botavam na minha cabeça que eu tremia contra o Independente. Eu fico pensando, será que eu tremia mesmo? Mas do mesmo jeito que eu tremia, eles tremiam também, sabe? E esse dia, defendi 2 pênaltis dos jogadores principais do Independente. Nós ganhamos esse dia de 2-1. Quando ia jogar os dois, aí tinha, não sei o que eles arrumavam lá, né? Não sei que o pessoal do Independente, eles arrumavam um foguetório lá no alto do morro, diz que era uma macumba que eles faziam, que eu não acredito, né, nesse negócio. Então eles faziam esse solto lá, e quando o Independente entrava em campo, você escutava aquela fumaceira, aqueles tiros daqueles lá de cima. Eu acho que eles faziam isso para amedrontar os jogadores. E como de fato o Armando Marques, que era um dos juízes do Rio, ele apitava esse futebol carioca, paulista, tinha o Armando Marques, eles chamavam o juiz de fora para apitar esse jogo. E era muito interessante, sabe? O campo ficava assim lotado, você não tinha quase que lugar para ficar. Era muito animado o futebol. Um treino, você achava lá mais ou menos 150 pessoas, estava lá vendo o treino de Santa Maria, no Independente também estava lá vendo. Que era a Liga, aí o seu Tião, que era das antigas, tinha o Sebastião Alves, ele recriou o banho para participar do campeonato. E pegou alguns jogadores daqui e alguns torcedores do Rio. Eu não recebia, não. Eles trataram comigo, depois desse período todo que eu joguei aqui, como eles achavam que eu era um bom jogador e não jogava, não participava do time de onde eu trabalhava. Aí eles fizeram uma organização lá e o doutor Tipedino, que era um médico, aí me chamaram, fiquei na reunião, aí me sapremaram, né? Falaram, você cooperou com os outros times e agora com o Band, o que os outros times te deram, nós te damos também. Falei, tá muito bem, então não tive saída, né? Para cooperar. Foi quando chamei, aí não me deram. Cumpri, mas fizeram muita gente do Rio para completar os times, e nesse período não falaram nada. Aí o seu Tião, que era um homem muito correto, fico até emocionado de pensar nisso. Ele foi um grande esportista, carregou esse banho nas costas. Ele um dia falou com o banho tratou com você e não cumpriu, não precisa pagar o resto do terreno da casa que está aqui. Isso é uma das partes mais de muito valor da cidade, isso aqui, da escola normal, isso aqui tem um valor danado. Eu já no Gol, né? E o meu pai trabalhando na fábrica de tecido, e a necessidade, evidentemente, de trabalhar, ele arruma um emprego para mim na fábrica e, consequentemente, eu teria que jogar um pouco no FIAP, que era o time vinculado à fábrica. E foi uma experiência muito grande, porque naquela época se disputava toda uma zona da mata. E no meu começo, quando eu era, evidentemente, muito novo, estava na faixa de uns 15 anos, e para enfrentar essa barra toda ficaria muito difícil. Foi quando o CIAP contratou o Fachada, e um período bom eu fui reserva do Fachada. Mas aprendendo muito. Dado esse período, como nós tínhamos também uma proposta, aí já apareceu uma proposta para nós jogarmos no Banho, pelo falecido Tião Sebastião Alves, o conhecido Tião Dentuço da época, de que ele arranjaria uma vaga na Leopoldina, na época, rede ferroviária, mas depois. E aí nós tivemos um ano no Banho, também um clube que fez a sua história, mas acontece que naquele mesmo ano que eu fui para o Banho, que eu cheguei a jogar, ele veio realmente a encerrar as atividades. E nesse período, o Independente estava voltando. A competição Independente havia parado nesse período. Aí fomos nós para o Independente. Lembro muito bem que o Errol indicou e toda a turma do Ribeiro Junqueiro foi ver um jogo do Independente lá em Recreio contra Ideal. Foram lá me ver jogar aquela coisa toda. E nos contratou. Mas para mim sair realmente da cidade estava muito difícil, porque o Independente, na época, estava me ajudando a construir uma casa, então estava ajudando muito. E eu fiz a proposta para eles lá e, de certa maneira, não aceitaram. Mas havia um jogo lá, existia um jogo
até na exposição lá de Leopoldina, contra o Tupi de Juiz de Fora. E eles veio nos solicitar para que a gente fosse jogar lá, porque na época lá também eles tinham um goleiro com menor experiência do que eu. Mas eis que o Ribeiro Junqueiro, por uma felicidade enorme, o Errol está aí, pode até contar tudo isso, nós ganhamos do Tupi lá dentro, que tinha um time extraordinário, ganhamos de 2-0. E aí, aquela euforia toda, viemos embora, mas na semana seguinte, realmente o pessoal do Ribeiro Junqueiro, através do Dr. Haroldo Maranha, Humberto, quase toda a diretoria, veio e fechamos o contrato. Nós éramos profissionais, mas não era aquela remuneração que desse para sustentar a família, né? Nessas alturas já tinha família, mas dava uma ajuda substanciosa. Mas nós tínhamos o trabalho, porque nessas alturas da nossa vida, o Independente também já tinha ajudar eu montar uma lavanderia aqui na rua Adão Araújo. O time vivia de alguns diretores que ajudavam, e a própria renda do futebol, de ingresso da partida, porque era muito concorrido naquela época. O futebol tinha muita torcida, o campo enchia. E a fábrica dava uma cobertura, né? O pessoal trabalhava, ajudava, né? Tirava alguma coisa do seu salário para ajudar, essas coisas todas que foi que deu força nos times. Alguns recebiam titular, tinha uns que, porque chegou uma época que era igual profissional, trazia um jogador de fora, às vezes pagava. A gente que era daqui, às vezes, ganhava bicho, né? Como ganhava uma partida, ou que você vai ganhar um jogo hoje, vocês têm tanto de bicho aí, ganhava um bicho, mas se precisasse de algum auxílio, ou uma doença, ou qualquer coisa da família, aí eles davam uma cobertura, mas salário não tinha, não. Eu já aqui, parando jogando futebol, o presidente do SIAP era tio da minha senhora. Ele foi transferido para o Rio. Então o SIAP estava numa fase difícil, quase acabando. Então pediu que eu assumisse. Então eu assumi o SIAP. Entendeu? Isso em 1900, mais ou menos 54, entendeu? 1954. Assumi realmente, peguei numa fase difícil. Mas tinha uma grande virtude, tinha cobertura da fábrica, chamada SIAP, Companhia Industrial Além Paraíba. Tinha cobertura da fábrica de tecidos. Quem era o diretor da fábrica de tecidos era meu concunhado. Então nós conseguimos fazer a parte social. Os empregados eram todos sócios do clube. Uma quantia insignificante para o empregado, mas era oficial. Devido ao volume, era suficiente para eu tocar o futebol. Então fomos fazendo um time. Devagarzinho, peguei um time muito ruim, fui apanhando, e eu tinha a facilidade do emprego. Eu pegava o jogador e pregava na fábrica. Tinha ele, muitas vezes a senhora dele, muitas vezes um filho, entendeu? Ele melhorava a vida dele, mas era amador, todos amadores, entendeu? E com isso eu fui durante 12 anos presidente do SIAP. Aqui era semi-profissional, né? A gente chamava assim profissionalismo marrom. Era amador que levava um dinheiro, né? Aquele amador que ganhava um móvel de quarto, né? Um amador que ganhava uma televisão, amador que ganhava um dinheirinho todo mês. O futebol aqui foi muito forte mesmo. Cheguei aqui, eu era profissional, cheguei no Santa Maria, não dei muito certo por isso, porque um goleiro que passou aqui, famoso, e como é que eu ia disputar com o Fantasma, né? E o mais interessante, eu trabalhava na fábrica, saía 5 horas da manhã do trabalho. Um dia eu cheguei, nós morávamos numa república ali na rua Capitão Godoy, e lá fica um baita de um homem deitado lá na minha cama, 2 metros de comprimento. Eu falei, quem é esse aí? Esse aí é o Zé Maria. Aí que eu fui conhecer o Fantasma. Então, no Santa Maria não dei muito certo não, sabe? Aí um dia o diretor da fábrica de tecidos, se você quiser jogar no SIAP, você já está trabalhando? Eu falei, não, senhor, não sou, seu Edson Freitas. Então, você quiser jogar no SIAP, você vai começar a trabalhar amanhã. Trabalhei na fábrica 35 anos e joguei até os 35, até os 30, 32 por aí, eu joguei no SIAP. A maioria dos jogadores do SIAP, o Dr. Walter colocava na fábrica. Quase todos eles. Eu tive a oportunidade de entrar no escritório e fui até a gerência. E estou até hoje.
Joguei no Recreio, joguei no Ideal, joguei no time de Cataguases. Aí teve um torneio também lá em Miraí, que o futebol era animado também ali, sabe? A gente foi disputando os torneios lá também. Mas aquele negócio, sempre acabando o jogo, vindo embora para pegar no serviço no outro dia. Não queria perder meu serviço de jeito nenhum. Eu estive no tempo de Zequinha, o Andrade, Nunes. Eu estive no Flamengo também, fiquei uns 3 meses. Mas aí eu pensava no meu futuro. Pensava assim, eu tenho futuro trabalhando. E se eu não dar sorte de chegar a ser um profissional? Eu não vou abandonar meu serviço, não. Aí eu peguei e vim embora. Mas aí o Aristóbulo, que era o presidente, ele veio 2 vezes me buscar. Aí na 3ª vez não voltou mais não, aí eu fiquei mesmo por aqui. O Vasco eu fui levado, né, pelo Célio de Souza, que na época era o treinador do Vasco, depois do jogo aqui, mas não acertei bem não. Primeiro, volto a falar, pela estatura. Eu vi aqueles monstros lá, eu falei, isso aí não vai dar para mim. E segundo, que eu pensei que em trabalhar, eu falei, pô, eu vou ficar aqui, essa boa vida, depois não deu certo. Eu tenho que dar um jeito de trabalhar. E aí fugi. Vim embora. Quando o cara foi ver, eu estava aqui. Mais tarde ele levou o Mazzaropi, voltou aqui. O Mazzaropi, né? Um jogo aí contra o São José. Aí ele falou que eu tinha jogado a sorte fora. Mas vai fazer, né? Já sendo treinador e presidente do São José, eu me lembro que muitos jogadores, bons jogadores, eu levei lá para trabalhar comigo lá na Citrana, na TIC, e tenho um prazer, né, de ter uma amizade grande com todos eles. Quando nós nos encontramos é uma festa grande, e muitos até aprenderam a profissão lá. Eu cheguei aqui por volta de 62 até 63, por aí. Eu morava em Providência, né? Um Arraial, que é município de Leopoldina. Aí o Zé Ortega, que era tomava conta do time lá, essas coisas. Aí me fez essa proposta, você quer ir para lá? Você fica aí tocando boi aí, tirando leite, quem sabe lá você vai ter uma vida melhor. Eu pensei muito, falei, vou tentar sim. Aí foi aonde que eu peguei o Expresso, né? De primeiro tinha tinha o Expresso, tinha o Lateiro e tinha o Leiteiro. Então, eu vim, mas quando chegou na Parada Breve, o trem parou, né? Eu falou, tô chegando em Além Paraíba, eles pararam ali. Eu pensei que eu já estava em Além Paraíba, saltei. saltei, aí o trem foi embora e eu fiquei ali. Esperando, falei, falaram que iam me apanhar aqui, não apareceu ninguém. Mas aí deu aquele negócio, o Zé Mendes, né, muito astuto, ele ficou sabendo também que eu viria. Aí chegou perto de mim e falou comigo, ele pegou o carro, foi até a Parada Aberta, perguntou na hora que ele me viu lá, com a trouxinha, né? Nem mala eu tinha. Aquela trouxinha segurando, ele perguntou, é você que eu tinha um Basílio? Eu falei, sou eu mesmo. Você veio para quê? Você que veio para jogar bola? Eu vim para o Independente, eles me fizeram uma proposta para mim vir, eu vim para mim vir jogar no Independente. Aí eu falei, então entra aqui que eu te levo. Mas ele me trouxe, eu não sabia nada, me trouxe, tu vem direto para o Campo de Santa Maria. Aí fui lá, treinei tudo, ele me levou para o Minas Hotel para mim dormir, tudo lá, e no outro dia para ir conversar comigo para ver se me dava serviço na fábrica de papel e tudo. Aí no outro dia que eu fui treinar, o Cristianinho apareceu lá. Apareceu, já foi aquela confusão. Que você apanhou meu jogador, que não sei o quê, e ele tentou querer brigar, né? Eu peguei, falei, eu que vou ficar aqui, vou nada. Aí peguei meu material, fui embora de novo. Aí o Zé Ortega tornou a conversar comigo direitinho. Aí o Zé Mendes também mandou até uma cartinha, ainda mandou assim R$1 para mim, e aquilo era dinheiro, a gente está acostumado com nada na roça, era um dinheirinho bom, né? Aí eu peguei, me animei e voltei de novo. Aí ele conversou comigo, falei, olha, o senhor vem,
se vocês me darem serviço. Foi aonde aí eu consegui entrar na fábrica de papel. Aí trabalhei quase uns 15 anos ali. Nós tínhamos um garoto de juvenil que estava para subir para o time de cima. E nós não tínhamos como lançar esse garoto. Então, toda vez o Biguinha, quando tirei a opinião, ele pedia uma opinião a mim, pediu paródia, pedia uma série de jogadores mais velhos. Eu falei, como é que eu vou fazer para lançar esse menino que era o Mico, que estava subindo? Hoje ele é professor no estadual, não sei se ainda é até hoje. Eu falei, Biguinha, eu só tenho um problema, nós temos um problema para lançar. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o seguinte. Nós não temos a carteirinha para assinar, a súmula? Temos. Então essa carteirinha tem que estar presente na hora, se ninguém, a gente não podia julgar sem a carteirinha. Eu falei simplesmente o seguinte, você deixa para dar essa carteirinha em cima da hora da gente sair para assinar a súmula. Na hora que você vai distribuir a carteirinha, simplesmente você fala, a sua carteirinha, Geraldino, foi esquecida lá na sede, nós temos que mandar buscar. Então nós vamos entrar com o Mico e na hora que a sua carteirinha chegar, nós botamos você para julgar e substituímos por Mico. Nós não podemos entrar com 10. Então foi aonde que nós tivemos condições de lançar o Mico, que por sinal foi muito bem na partida. E no segundo tempo, o Geraldino entrou pela ponta esquerda, onde era a sua posição de origem. Não deu problema, todo mundo ficou satisfeito, o Geraldino entrou, correspondeu, e nós saímos vitoriosos naquele dia. Eu não sei com qual time, mas eu sei que eu lembro que o fato marcante foi esse. Foi onde nós conseguimos uma solução para lançar um jogador, porque nós éramos todos amigos. Aquela turma ali de uns 6 ou 7 era tudo jogadores que estavam segurando o time para o time não acabar. E o Geraldinho era uma daqueles que não perdia tempo, não perdia nada. Eu não podia ter deixado de fora. Foi a solução viável e todo mundo ficou satisfeito. Não teve briga, não teve confusão, não teve nada. No 1º de maio de Miraí, que também era profissional, o jogador recebia, além de conseguir um emprego na fábrica de tecidos de Miraí, normalmente recebia um dinheirinho por fora. Nem todos, mas a maioria. E numa semana do Dia das Mães, e eu sempre vinha almoçar, mesmo morando fora, quando estava em Leopoldina, em Caratinga, Valadares, Dia das Mães, eu vinha almoçar com a minha mãe. Aquilo era... E numa semana a semana do Dia das Mães, marcaram um treino exatamente para o domingo. O domingo de manhã. Eu falei, eu não vou treinar. Eu vou almoçar com a minha mãe e volto. Não, mas o treino é de manhã, tem que ir. Eu fui, mas fui feliz da vida, né? Chegou lá, o treinador chamava-se Miranda. E ele cismou de ensaiar uma jogada lá, e o 1º de maio de Miraí tinha um ponta-direita muito bom, chamado Dinheiro. Ele falou, vou fazer uma jogada sua com Dinheiro, a hora que o Dinheiro pegar a bola e der o corte para dentro, você vai puxar, vai cair lá na direita. Eu falei, é nessa que eu vou almoçar com a minha mãe. A hora que começou o treino, que o Dinheiro pegou a bola e enfrentou o lateral esquerdo, deu o corte para dentro, eu corri lá para a ponta-direita, deitei no chão, ele falou, o que foi? Falei, só não mandou eu cair aqui na direita? Ele falou, pode sair, está expulso. Aí eu vim embora e consegui almoçar, passar o Dia das Mães com a minha mãe. Quando eu cheguei aqui, eu vi o Paraíba, né, daquele tamanho ali, eu falei, pô, falaram que a água é azul, eu tô vendo isso aqui tudo sujo, como é que pode ser isso? Ai, e depois eles caíram na minha pele. Eu achei que era uma maior quantidade de água, que estou acostumado àquele riozinho pequenininho. Lá não passava tanta água assim. Eu estava vendo, falei, isso é o mar? Em 69, o Além Paraíba estava no auge. Havia ganho de várias equipes da região. Depois de 12 partidas que nós tínhamos vencido todos os times dessa redondeza, aí o América, era o presidente, resolveu chamar o Botafogo para jogar. Como tinha muito botafoguense na cidade, então eles convidaram o Newton Santos para prestar uma homenagem ao Newton Santos. O Zé Oswaldo pegou, ele era um diretor do time. Aí o Zé Oswaldo pegou, encontrou com o Newton Santos e falou assim, e eu estava, antes de começar o jogo, isso aqui que é o técnico. Eu falei, meu Deus do céu. Então, se ele lidar com um craque como o Newton Santos, que tem até uma estátua do Botafogo que fez agora para ele, se ele lidar, falei assim, como é que eu vou... Falei para ele, como é que eu vou treinar esse time? Com que autoridade eu tenho? Eu passo o time para o senhor, falei com ele. O senhor que vai dirigir o time. Falei, nada disso. Falei, nada disso. O Rio me abraçou e tal. Chegou na hora de entrar em campo, eu nervoso por dentro e fingindo que não estava, né?
Aí peguei e falei assim, ó, depois de vencer 12 jogos aqui, o presidente do centro, o doutor Mero, eu estou falando porque aconteceu isso. O jogador tudo enrola, tudo esperando a preleção. Nós resolvemos agora chamar um time de categoria, de gabarito, que é o Botafogo, e para enfrentar a Jamaica é 11 contra 11. Então nós vamos dar o que nós temos, Federico. Se houver alguma necessidade durante o período do jogo de eu fazer alguma modificação, eu farei modificação. E o Humberto, que era o Braz, que vai ceder o lugar para o Newton Santos, que era o efetivo, está ali no retrato, o Braz vai ficar de reserva, que o Newton Santos, o senhor Newton Santos vai cooperar com a gente durante o período que ele aguentar. Aí foi que eu peguei, falei, eu virei para ele e falei assim, já que o senhor vai cooperar com a gente, então eu tenho que explicar ao senhor como é que nós jogamos. Então nós jogamos, só quer jogar de lateral esquerdo. Não, lateral esquerdo eu não aguento esse menino que eu falei o nome dele agora há pouco, Zequinha, que foi seguidor do Garrincha. Muito bom jogador. E se houver atividade de alguma modificação, eu farei durante o jogo. Aí o velho começa a jogar. Não, eu não aguento ele não, mas e de 4 zagueiros, não dava 4 zagueiros, eu jogo. Falei assim, então, já que o senhor vai jogar de 4 zagueiros, quando o Botafogo vier pela esquerda, pelo ponto esquerdo, atacando, o senhor será o último homem a ser batido. Então, a cobertura será feita assim, assim, e só pode sair jogando. Aí não falou nada também. Aí foi o que aconteceu, mas depois no período eu tive que mudar, porque o rapaz tremeu muito, já marcando o Zequinha tremeu, aí eu tive que modificar. Depois que ele falou assim, o baixinho entende de futebol. Pode ter até sido brincadeira do torcedor. A gente estava saindo no primeiro tempo, eu acho que um rapaz de fora, um senhor de fora, se dirigiu a mim, você que é o Newton Santos. Aí eu fiquei até sem graça, perto do Newton Santos, falei, não, o senhor é o homem, a enciclopédia é esse aqui. Né? Eu fiquei até sem graça. Quem sou eu para comparar? Apesar de que naquele dia eu estava bem. Na década de 70, o Além Paraíba já estava com um time mais fraco, já não estava com aquele ímpeto, e recebeu um convite para jogar na festa de Miracema. Quem conseguiu esse jogo foi o Freitinhas, que estava trabalhando lá em Miracema. Acontece o seguinte, que o time ficou assim, meio constrangido de ir, porque o time estava parado, estava um time fraco, mas o Freitinhas, poxa, vocês não podem perder essa cota. Essa cota era para o americano de Campos, é uma cota da prefeitura, um dinheirão. Então, porque o Além Paraíba tinha ido lá em Miracema e tinha ganho do Miracema, eles estavam doidos para tentar ir à forra. Chegou lá, dentro do vestiário, chegamos lá, o campo lotado. Dentro do vestiário, Freitinhas chegou perto do pessoal aqui do Além Paraíba e perguntou, vocês não trouxeram o juiz, não? Não. Ué, jogar com o juiz daqui é derrota na certa. Aí, o que nós fizemos? Tivemos que arranjar um juiz e foi convidado o Bera para pitar. Então, o jogo transcorreu, Bera pitando o jogo, né? Logo de saída, eles fizeram 1-0. Mas, aos poucos, o Além Paraíba foi equilibrando o jogo foi ganhando, o tempo foi passando, veio o final do segundo tempo, e a torcida, o jogo 1-0 para o Miracema, e a torcida gritando, tá na hora, e nada do Bera terminar o jogo. Houve uma falta a favor do Além Paraíba, e o Mico empatou o jogo. Não chegou nem a colocar a bola no centro para... Ele terminou o jogo. A turma invadiu para pegar o árbitro e corre daqui, corre dali. Aí entrou um sujeito dentro do campo, com um revólver na mão, dizendo que atirava. Foi o que valeu. Aí parou a confusão, de Miracema para cá, pararam no primeiro restaurante para tomar uma cerveja, né, para relaxar daquele sufoco que tinha passado. Aí descobriram que o revólver do cara que entrou era de brinquedo.
Um jogo muito falado, veio o time principal do Vasco na época, né? E o campo encheu. Praticamente tinha 2.000 pessoas, mais ou menos, no municipal. E fizemos bonito, deu uma renda muito boa. O Vasco na época veio aqui por 4.000 cruzeiros, ou milhões, né? Era milhões, né? Milhões de cruzeiros. E deu uma renda de quase 8.000 milhões. E o presidente na época, falecido Dr. Dauro, um bom dirigente, quis recompensar-nos com R$5, na época, 5 cruzeiros, né? E teve gente que rasgou, que pintou 7. É uma passagem até, né? Independente, na época tinha uma sede em São José, lá entregaram o bicho. E o Vasco veio completinho, com Rita, Brita, Fontana, Barbosinha, Maranhão, todo mundo Lorico. E tinha ganho o Flamengo no Rio, 4-0. E vieram aqui. O Independente, na época bem treinado pelo seu Silvio Caçador, né? Fizemos um grande jogo. Talvez, se não chovesse, o negócio seria diferente. Mas perdemos só de 1-0. Um gol, inclusive, de pênalti, que não foi gol, porque o juiz, na época, o Adalberto, marcou um pênalti inexistente. É uma recordação, né? Que fica, né? Muito boa. Aquela viagem, todo mundo ali, aquele suspense, né? Porque ia jogar no Maracanã. Aí depois chegou lá, teve o televisamento pela TV Continental, televisor, aqui para a cidade, parte do segundo tempo do jogo, e o time era muito bom. E nós ganhamos de 4-0 do Várzea de Teresópolis, na preliminar de Flamengo e Corinthians, que estavam disputando a final do Rio São Paulo. O Flamengo foi até o campeão e nós jogamos a preliminar. E a torcida do Flamengo estava torcendo para nós, porque a nossa camisa era vermelha e a camisa do Várzea de Teresópolis era preta e branca. Aí nós vencemos lá de 4-1, 4-0. Foi até num jogo Flamengo e preliminar do Flamengo e Corinthians. Nós saímos aqui no ônibus da Citran, aquele lotado de capial, parar no Maracanã. Mas foi muito marcante, né? O pessoal nunca tinha no Maracanã naquela época, né? Jogar no Maracanã era uma coisa muito gratificante. Time muito bom, Miguel no gol, Antônio da Santinha, Ronaldo Peraço, Miguel Peneco, Miúdo e Juca, Zé Noel, Valdir, Idelmo, Haroldo e Valdir. Ele era um time, pode ser. E na reserva, alguns jogadores que entraram um pouco, o Sivalzinho, Babá, mas tinha outros. O Fritz também entrou um pouquinho lá no meio, no lugar do Idel. O princípio foi quando acabou com os times, que já tinha aquela torcida e que já tinha aquele sistema de futebol, cada um tinha o seu time, cada um quer dizer, aí dava aquele entusiasmo, o campo enchia. Aí quando acabou, muita gente não aderiu àquele sistema. Não, que Além Paraíba, Além Paraíba e tal. No Além Paraíba teve uma gama de craques que o Além Paraíba praticamente juntou os jogadores de outros clubes. Então veio Canguru, Beto, Oswaldo, Freitinhas, o próprio Valninho. Valninho foi o melhor ponto esquerda da cidade. Zé Mauro Freitas, um cracaço de bola. Entendeu? E outros mais. Zé Paulo, quem não se lembra do Zé Paulo, falecido Zé Paulo, Ideal. Melhor centroavante que eu já vi jogar. Além Paraíba foi fundado em 68. Com a venda da fábrica de tecidos para a Dona Isabel, o SIAP ficou sem o patrocínio, porque a Dona Isabel não queria manter time de futebol. O Santa Maria houve um declínio econômico na fábrica. Então,
Os outros times foram convidados, o São José e o Comercial, né? E aí os 4 fundaram Além Paraíba em janeiro de 68. O Independente, inclusive, foi convidado também, mas queria que o time chamasse Independente. Aí os outros não concordaram. Então o Independente ficou de fora da fusão. O Independente continuou sendo um grande time, né? Mas aí só participando de campeonatos regionais, ou seja, da Zona da Mata. Os times entrando nessa fusão fez com que, penso eu, que acabou um pouco com a rivalidade que existia entre os times, que era e é fundamental no futebol, né? Eu acho que é importante essa rivalidade sadia, tem que existir. E ficando só o Além Paraíba e o Independente, aí então, o que aconteceu? Parou de ter essa rivalidade, um não jogava contra o outro, o Além Paraíba disputava um campeonato com times de fora, o Independente disputava com o outro. O declínio do futebol de Além Paraíba começa primeiro com as fábricas, né? Com a rede, por exemplo, a rede tinha um time, o Baine. O apoio foi cortado e eu acho que os dirigentes também, com o tempo, né? Ou envelheceram ou enjoaram, talvez, e abandonaram. Uns morreram, né? Um morreu, o caso do Dr. Dal, e o Dr. Walter parou, o Dr. Homero parou. E isso causou um certo declínio. Pessoas que geralmente gostavam muito de futebol, né? E hoje o negócio é mais profissionalismo, muito empresário, então está difícil. E eles praticamente eram idealistas, lutavam, né, pelo clube e tudo. E a falta deles, eu acho que foi isso. A falta deles levou a essa queda, né? Posteriormente, o próprio Além Paraíba, daí uns 10 anos, começou a declinar, Santa Maria voltou, São José voltou, e voltaram os campeonatos, né? Aí, nessa altura, o Operário já estava na primeira divisão. O último campeonato oficial da Liga, com times organizados, com times registrados na Federação Mineira, foi em 92. E o Cideira, que foi o campeão. Os dirigentes de antigamente, que eu cito Dr. Walter, Dr. Dauro, Guegué, Zé Mendes, Dr. Homero, hoje não tem ninguém com a capacidade e a vontade deles para tocar o futebol de Além Paraíba. Dos amigos, daqueles que partiram. O futebol dá muita irmandade, amizade, entendeu? Isso eu sinto, mas até hoje eu tenho essa amizade. Meu maior parceiro, no meio, era o Tião Basílio. Quando nós jogávamos no meio, era uma beleza. A tabela era maravilhosa. Eu gostava de jogar sempre de meia esquerda ou meia direita. Porque sempre quando jogava com o Valmir, né? O Valmir jogava de centroavante. E ele gostava sempre nós dois ali, fazer aquela tabelinha, e estava sempre jogando bem. Tenho muita saudade do futebol. Mas a gente vai a campo, é difícil a gente ver um futebol bom. E vou falar para vocês, com esse problema todo, se não tivesse meu problema no joelho, eu estaria jogando. Porque o futebol, eu sempre gostei. E se eu voltar novamente, eu estou dentro do futebol de novo. Quando estava Valdir e Delmo, uma dupla de atacantes do CIAP, a idade estava chegando e eles falaram: Paródio, nós vamos embora, fim de carreira. Deixou saudade, porque eu, por exemplo, eu parei de jogar futebol e nunca mais voltei ao campo. Sabe por quê? Você vai no campo, você não vê nada, ninguém quer treinar, ninguém quer fazer nada. O Santa Maria teve um time que eu sei até hoje. Eu fui mascote desse time. Hoje eu tenho 66 anos, com as graças de Deus, e lembro perfeitamente de um time de Santa Maria que foi campeão invicto da Zona da Mata, jogou 72 partidas, não perdeu nenhuma, e teve o artilheiro desse campeonato com 72 gols, que se chama Jorge da Rocha Lavinas, é o carioca. O maior chutador que eu vi em toda a minha vida no futebol. E esse time do Santa Maria era Homero, Macumba e Jairo, Mago, Severino e Cantarelli,
Natal, Piauí, Carioca, China e Crerim. Por todo lugar que a gente anda, que a gente vai julgar, a gente conquista amizade. Isso é sumamente importante. Foi a maior coisa que eu fiz na minha vida foi vir daqui para Belém, Paraíba. De vez em quando eu sonho que eu estou julgando. A bola vem, no sonho, a bola vem, né? Você pensa tudo, mas só que na hora de você chutar a bola, você está dormindo. Eu costumo acordar chutando.